Você sabia que há uma esperança guardada no coração de cada pessoa? O filósofo Luiz Pondé considerou e disse que a esperança é aquilo que vincula a nossa vontade ao enfrentamento do dia a dia. Todos nós que enfrentamos o dia a dia precisamos de alguma esperança para sair de casa, para enfrentar as lutas que nos aguardam da porta para fora. Há uma esperança guardada no coração de cada pessoa. Todos nós temos esse sentimento, todos nós temos a crença de que alguma coisa é possível. E há algo bonito a respeito da esperança, que é o fato de sempre ser algo positivo. Sempre que nos relacionamos à esperança, a alguma coisa é no sentido positivo. Ninguém tem esperança em coisas ruins. Embora tenhamos sempre esperança no nosso coração, é muito triste ver que muitas pessoas têm esperança em coisas banais e efêmeras. Há pessoas que colocam todas as suas esperanças na política e se frustram ao verem que aquelas pessoas em quem confiaram tanto politicamente não corresponderam às suas expectativas. Certa vez, perguntado a respeito da precariedade ou da pobreza do Congresso atual, perguntaram ao político Ulisses Guimarães por que tínhamos um Congresso tão precário, tão pobre em ideias. E ele respondeu: não se preocupe, aguarde até vir o próximo e você vai ver que será pior. Há sempre uma frustração em quem coloca as suas esperanças em coisas efêmeras. Há gente que coloca a sua esperança em projetos ecológicos, por exemplo. Acreditam que o mundo será redimido a partir da ecologia. Tem gente que entrega a sua vida em favor disso. Há uma previsão de alguns estudiosos que, se houvesse uma determinada ação, em torno de 500 anos, toda a natureza estaria exuberante e regenerada em toda a terra. As árvores cresceriam, os animais voltariam a se reproduzir normalmente, os peixes voltariam aos oceanos. Só tem um problema: não poderia haver mais a raça humana na terra. E muitos pensam assim, que melhor seria mesmo que o homem desaparecesse. São esperanças de consertar o mundo a partir de situações efêmeras. Muitos colocam suas esperanças também naquilo que possuem, colocam as suas esperanças nos seus bens. E nós tivemos uma prova nos últimos meses de que nenhum bem, ninguém, absolutamente ninguém nessa terra, por mais recursos que tivesse, estava isento de que um vírus chegasse até a sua casa. Não existe esperança frutífera ou esperança racional em coisas efêmeras. Pedro, na sua carta, nos ensina que toda esperança deve ter uma razão, que toda esperança deve ter um fundamento. O capítulo 3, verso 15 da sua primeira carta, Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da esperança que há em nós, ou na fala dele, a toda pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pedro nos ensina que toda esperança precisa de uma razão, precisa de um cerne. Ele nos ajuda a retirar todo o entulho, todo o lixo, tudo aquilo que é periférico a respeito daquilo que nos move, daquilo que enche o nosso coração e nos motiva a fazer essa conexão entre o nosso dia a dia e aquilo que acreditamos. Talvez sua esperança tenha sido depositada naquilo que foi a maior decepção da sua vida. Talvez você tenha sentido a maior frustração quando a sua esperança colocada em uma coisa efêmera não deu certo, em um relacionamento, numa sociedade, em um projeto, em uma ideia. Você acreditou que alguém, ou aquele projeto, ou aquela proposta, fosse a redenção da sua vida, e o resultado foi frustração. Porque é assim.
há um convite para que a gente avalie a razão da nossa esperança e nós não podemos depositá-la em coisas efêmeras ou passageiras. É justamente o Evangelho que nos convida para colocar nossas esperanças não naquilo que é efêmero ou passageiro, mas colocar as nossas esperanças em Cristo Jesus. Pedro nos ensina que é preciso responder prontamente à razão da nossa fé. É preciso que, no mesmo instante que perguntados, possamos dizer quais são as motivações que nos fazem colocar todas as nossas fichas justamente no Evangelho de Cristo Jesus. Por que é assim? Por que temos essa necessidade de responder a essa questão? Justamente porque não temos uma fé irracional. Nós cremos e cremos firmemente naquele que nos fez as grandiosas promessas. A nossa vida ganha uma nova perspectiva, ganha uma nova tonalidade, ganha uma nova esperança, quando sabemos que a vida eterna nos espera, quando há, além dessa vida, esperança naquilo que ainda virá. Quem crê em Cristo supera o medo da morte. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele deu para nós aquilo que nos faltava em termos de esperança. Ninguém que viva longe de Cristo é capaz de perceber a fluência da sua vida a percorrer o nosso coração, a percorrer as coisas que nos rodeiam. Nós precisamos ter e temos a capacidade de ver Cristo em tudo, em todos, em nós mesmos. Enquanto a vida há esperança, diz Eclesiastes 9:4. Enquanto a vida há esperança, e se Ele nos deu vida, e enquanto temos vida nele, a esperança está presente no nosso coração. Se há algo que faz do cristão, ou das pessoas que creem em Cristo, ou daqueles que têm o Evangelho como padrão nas suas vidas, é o fato de que jamais entram em desespero, porque a esperança no seu coração é garantida pelas promessas que Cristo nos fez. E hoje, como estamos celebrando o Dia das Mães, nada melhor do que olhar para o exemplo de uma mãe que viu nas promessas de Deus a realização dos seus maiores sonhos, a realização do seu maior desejo. É a história de uma mulher chamada Sara. Sara foi uma mulher estéril, e o capítulo 11 do livro de Hebreus, no seu verso 11, diz que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em dias, ela recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus havia prometido a Sara, mesmo ela já sendo uma mulher idosa, que ela seria mãe e que o seu filho seria pai de muitas nações, de muitas pessoas, como a areia do mar, como as estrelas do céu. E ela creu nessa promessa. E crendo nessa promessa, Deus reservou para ela um lugar no capítulo 11 do livro de Hebreus, que relata aqueles que colocaram a sua esperança e a sua fé no Deus de toda a graça, no Deus que nos faz herdeiro dele, no Deus que nos convida a olhar para a vida eterna. O exemplo dessa mãe é o exemplo que fica hoje para que você medite, para que você pense, para que você renove a sua esperança, para que você volte a acreditar. Você que talvez tenha se frustrado com tantas coisas, tenha se frustrado com a sua igreja, tenha se frustrado com o seu pastor, talvez você não tenha visto nas pessoas que confessam ser cristãs, você não tenha visto nelas um exemplo de vida. Mas para além de todas essas coisas, o convite de Deus para você é que você tenha um relacionamento direto com Ele, para que a esperança no seu coração seja algo que não tem fim e que independa de tudo que está à sua volta, até mesmo das pessoas que estão à sua volta. Deus te chama para um relacionamento próximo com Ele. Deus te chama para confiar, e nessa confiança vai brotando no coração de cada um de nós uma esperança
que não tem fim. Meu convite para você é que você leia essa carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é chamada de a carta da esperança, pois fala de um homem que quebrado, que destruído pela sua própria consciência, pelo fato de ter negado a Cristo e de ter se afastado do seu amigo no momento em que Jesus mais sofria, na iminência de ser crucificado. E esse homem consegue olhar para a sua vida e para a sua história, encontrar o perdão de Deus que aceita homens e mulheres falhos e pecadores, que um Deus que mesmo assim faz promessas, e que assim como Sara nos ensinou com a sua vida e com a sua história, confiar nesse Deus que faz promessas nunca vai resultar em frustração para nós. O meu convite para você é isso, é esse, que você coloque a sua esperança em Cristo Jesus e que Deus te abençoe nessa jornada que você pode estar começando hoje. Marcharemos na coragem do Senhor.